Se a viagem no tempo é possível, por que ainda não conhecemos nenhum viajante do tempo? E se conhecêssemos um, como saberíamos que ele não está mentindo? Como seria sua máquina do tempo? E como funcionaria? Haveria um conjunto de regras para viajantes do tempo seguirem? E o que aconteceria se eles decidissem não obedecê-las? Este é AC. E isso é o que aconteceria se você conhecesse um viajante do tempo. Em 1998, um senhor chamado John Titor chegou do futuro. Ou assim ele disse. Em sua linha do tempo, como ele afirmou, a General Electric conseguiu inventar a viagem no tempo no ano de 2034. Ele chegou a mostrar e descrever seu dispositivo de viagem no tempo em detalhes. E em seguida, Titor desapareceu tão abruptamente quanto apareceu. Ele concluiu a missão? Ou não era real? Como poderíamos saber? Se pudéssemos provar que alguém viajou de uma época diferente, seria muito legal para a ciência. Embora isso pudesse complicar a teoria da relatividade de Albert Einstein. Einstein abordou o tempo como uma quarta dimensão. O espaço é um espectro tridimensional que nos fornece comprimento, largura e altura. O tempo oferece direção. Juntos, eles formam um contínuo espaço-tempo e pode ser afetado pela gravidade. De acordo com a teoria da relatividade, a gravidade é uma curva no espaço-tempo e, tecnicamente, como o espaço e o tempo são um, a gravidade pode dobrar o tempo, assim como o espaço. Mas você precisaria de algo muito, muito grande para notar qualquer mudança no movimento do tempo. Se você de alguma forma conseguisse chegar perto de um buraco negro como Sagitário A, você estaria experimentando o tempo a meia velocidade em comparação com as pessoas na Terra. Isso ocorre porque Sagitário A compacta uma massa de 4 milhões de sóis em um ponto infinitamente denso, criando um campo gravitacional muito forte ao seu redor. Outra forma de viajar no tempo é se mover muito rápido. Quanto mais próximo você chega à velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para você. Se você fosse um passageiro em um trem que de alguma forma pudesse viajar a 99% da velocidade da luz, para cada ano que você passasse no trem, 223 anos teriam se passado na estação. Isso faria de você um viajante do tempo rumo ao futuro. Mas que tal viajar no tempo como John Titor disse que fez? Titor afirmou que esta pequena máquina foi o que tornou possível a viagem no tempo em qualquer direção. O C-204, como ele o chamou, permitiu-lhe manipular a gravidade com a ajuda de duas microsingularidades que estavam embaladas em seu interior. O equipamento também tinha sensores de gravidade para travar a máquina e o viajante do tempo em um lugar fixo no espaço. Titor tinha essa máquina instalada em um carro muito parecido com o bom e velho DeLorean do filme De Volta para o Futuro, mas ela só o levaria a, no máximo, 60 anos além do seu tempo. Como saber se Titor realmente viajou no tempo e não apenas inventou a história toda? Provar que alguém realmente é um viajante no tempo pode ser ainda mais difícil do que viajar no tempo em si. Eles poderiam fazer previsões sobre o futuro, mostrar sua tecnologia futurística ou até mesmo se submeterem a alguns testes genéticos para apoiar suas histórias. Talvez a melhor maneira de provar que a viagem no tempo é real seria levar você com eles na próxima aventura. Claro, existem maneiras mais fáceis de provar a possibilidade de viagem no tempo. Em 2009, o físico teórico mundialmente famoso Stephen Hawking deu uma festa. Não qualquer festa, mas uma onde foram convidados apenas os futuros viajantes do tempo. Hawking não enviou nenhum convite antes que a festa acontecesse. Ele acreditava que, se os viajantes do futuro chegassem antes de o convite ser lançado, isso provaria que a viagem no tempo se tornaria possível um dia. Ele ficou sentado lá esperando por horas, mas ninguém apareceu. Isso não significa que a viagem no tempo seja impossível. Há uma chance de que os viajantes do futuro aprendam a usar pontes ou buracos de minhoca, que seriam como túneis formados por grandes distorções no espaço-tempo. Ainda não vimos nenhum deles, mas a teoria da relatividade geral prevê que existam. O maior problema com os buracos de minhoca é que eles são microscópicos e colapsam muito rapidamente para que um viajante humano pudesse passar através deles. Mas talvez o motivo pelo qual ninguém compareceu à festa de Hawking é que a viagem no tempo pode não ser tão precisa. Talvez os convidados do futuro tenham chegado, mas já era tarde para a festa. Ou talvez voltar no tempo seja estritamente proibido para viajantes do tempo porque, se o fizerem, podem mudar completamente a linha do tempo em volta deles.
quem sabe estejam apenas tentando evitar o risco de espalhar doenças para nós que venham de um futuro distante. Ou talvez as informações sobre viagens no tempo sejam muito confidenciais e restritas a apenas algumas pessoas. Pode ser que viajar no tempo não seja possível no fim das contas. Talvez o tempo só possa avançar e nunca retroceder. Talvez John Titor tenha sido uma grande farsa. Temos mais alguns anos até 2034 para que possamos descobrir. De certa forma, já temos viajantes do tempo em nossa vida. Os astronautas na Estação Espacial Internacional estão se movendo a 8 km por segundo. Isso os faz envelhecer mais devagar, embora a diferença seja só de centésimos de segundo. Mas se você se lembrar no futuro, está convidado para uma festa de Stephen Hawking para viajantes do tempo. A festa acontecerá na Universidade de Cambridge, Reino Unido, no dia 28 de junho de 2009. Não é necessário confirmar a presença. E se você tiver a chance de pular em uma nave espacial e explorar os efeitos da viagem no tempo provocada por um buraco negro? Vai nessa! Apenas se certifique de não cair naquele monstro gravitacional. Mas isso é uma história para outro